Ei, bonita, quem foi que disse que isolamento social é férias? Pode colocar uma roupa que a gente tem aula para produzir, viu? E você não poderia estar na praia, não. Olha o exemplo. Que exemplo é esse que você está dando para as pessoas? Pode ir trocar essa roupa que a gente tem muita aula para produzir, viu? Bora que é trabalho, minha filha, não é férias, não. Ainda tá aborrecida? Vai trocar de roupa, é isso mesmo. Pode bater continência, quem manda aqui sou eu. Vai trocar de roupa para trabalhar. Mas olha só que desaforada com carinha de brava. Bonita, trocou de roupa, né? Muito bem. É bom que você saiba quem é que manda aqui. Beleza. Tá. Limpa toda essa tela aí, porque os meninos não podem pegar coronavírus, tá? Então passa álcool gel, isso, muito bem, muito bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Pronto, terceiro ano. A gente vai começar a aula fazendo uma espécie de revisão do assunto anterior, tá? Que é muito importante a gente ficar com ele bem firme, né? Bem preso, porque é um assunto importante. Então vejamos, nós temos aqui, se eu só ajustar a imagem, pronto. Nós temos uma carga dominante, uma carga positiva, ela é grande, né? Ela tem eu coloquei ela num tamanho diferente das demais para vocês pegarem a ideia de que ela tem uma carga maior do que as outras. E as outras cargas são cargas de prova positivas, certo? E o que eu estou mostrando aqui é dois vetores, de campo e de força. O de força está em rosa e o de campo em verde. O vetor de campo, esse aqui verde, ele está relacionado à carga maior, tá? A gente está mostrando como é que seria esse vetor desse campo, né, que é gerado por essa carga. Então, por ela ser uma carga positiva, lembra, tá saindo dela, ok? Então, não é divergente, não é convergente, ok? Então, a setinha para fora, verde, tá vendo? E o vetor de força, como são cargas positivas, o vetor de força vai para lá também. O vetor de força ele vai acompanhar a linha de campo, ok? Então fica o vetor de força e o vetor de campo para lá. Se eu tirar, olha lá, se eu tirar a carga de prova, vai sumir quem? Some vetor de força. Por que some vetor de força? Porque a força ela só vai ser demonstrada se existir alguma carga, algum corpo próximo, né? Então, vai existir ainda o vetor, o campo elétrico, ele ainda está aqui presente, só que a força de atração ou de repulsão ela não vai ser demonstrada porque não existe nenhum corpo próximo. Então, força só vai existir se existir dois ou mais corpos ali sendo estudados. Um corpo só, uma carga só, não vai ter a demonstração de força, ok? Vai ter a demonstração de campo elétrico dela, mas de força não. E se essa carga ela for positiva, né, a carga continua sendo positiva, e agora eu vou colocar cargas ao redor, só que negativa. Então, bora lá. A carga negativa, repara que o campo referente a essa carga que é dominante, que é uma carga geradora, ela é maior, o campo é dela, então é ela que está dominando a situação. Então, o campo de força, né, o campo é dela. Então, o vetor para lá, tá vendo? O verdinho, as setinhas, saindo dela. E o de força
O de força agora está no sentido para cá. Por quê? Porque cargas de sinais contrários ocorre o comportamento de atração. E se a carga maior agora for negativa? Então, bora lá. Eu vou botar cargas de prova positivas e aí eu tenho o campo elétrico, o vetor de campo da carga negativa é indo em direção a ela, tá aí o verdinho, indo em direção a ela. E o campo, né, aliás, o vetor de força elétrica aqui, o que está acontecendo é o quê? É de atração. Carga negativa e positiva se atraem, né? Então, de rosa tá aqui, sendo demonstrado o vetor de força elétrica, tá? O vetor de força elétrica em rosa, ok? Então, estão os dois indo na mesma direção. O de campo, que é esse amarelinho, esse verde aqui, que é o de campo elétrico, tá? E o de rosa, que é o de força. O campo elétrico aponta onde aponta a força. Então, campo elétrico, vetor de campo elétrico e vetor de campo de força vão estar sempre indo na mesma direção, tá? Então, agora aqui, vamos ver esse outro aqui. Nesse caso, se a carga geradora é negativa, continua sendo negativa, e as cargas ao redor negativas também. Então, bora lá. Campo elétrico da força da carga geradora, qual é? Ele é indo em direção a ela. Então, a setinha verde está indo em direção a ela. E a demonstração de força, para lá. Por que está indo para lá? Porque cargas de sinais iguais, né? Negativo e negativo, vai haver repulsão, né? Então, nós vamos estar vendo aqui, em rosa, né, a representação do campo de força. A força elétrica, ela é de repulsão. O campo elétrico continua apontando para a carga, porque a carga geradora é negativa, então o campo é indo em direção a ela. Então é convergente, é diferente daquela carga positiva. Quando aqui era positivo, o campo era divergente, saindo. Bom, e aqui a gente tem um estudo sobre as linhas de força. Repara só, aqui nós temos uma carga positiva e mostrando aqui em verde as linhas de campo dessa carga. São linhas que estão saindo, né? Então são divergentes. Nesse caso aqui, a carga é negativa, então as linhas são convergentes, estão convergendo, né, para a carga. Essa linha pontilhadinha em rosa é para demonstrar para vocês que à medida que você se aproxima da carga, aumenta a intensidade do campo. À medida que você se afasta, diminui a intensidade desse campo. Então, nos dois casos, isso ocorre, tanto para carga positiva, como também para carga negativa, certo? Então, vai ocorrer nos dois. Essa é uma propriedade do estudo de linhas de força. Vamos ver o próximo. Comportamento. O comportamento de duas cargas positivas. Como é que se comporta esse campo elétrico dessas duas cargas que são positivas? Como vocês sabem, positivo com positivo se repele. Então, as linhas de campo, elas vão estar em repulsão. Nesse meio aqui, esse campo aqui, ele fica nulo, porque vai haver, outra coisa, essas cargas supostamente teriam cargas iguais, né? Então, você tem esse miolo aqui, né? Esse meio aqui, ele vai ter uma situação de carga nula, certo? De campo nulo aqui nesse centro aqui.
Então vai ocorrer essa repulsão. Esse mesmo desenho ele vai se repetir o formato dele se as duas cargas forem também negativas, só com uma diferença. Em vez de ser divergente, as linhas vão ser convergentes. Então, repetindo, se as cargas aqui forem negativas, as setinhas não vão estar para fora, vão estar para dentro, mas vai haver também essa repulsão entre as duas. E como é que eu vou saber aqui, ó, se eu quiser calcular aqui para onde é que vai a linha de campo em um ponto qualquer, né? Então eu traço uma linha tangente e vou traçar, tá, as linhas de campo e fechar o desenho achando então uma resultante. Eu vou explicar isso aqui mais à frente. Pronto, aqui. No caso aqui, positiva e negativa. Então, quando é positivo e negativo, vai haver atração, né? Então, nós vamos ter as linhas de campo de uma carga positiva indo em direção à carga negativa. Então, vai estar havendo aqui uma atração. Então, fica esse desenho aqui, né? E se eu quiser entender, colocar, por exemplo, uma carga aqui, e então eu quero saber para onde é que vai apontar o campo dela. Porque aqui, esse ponto aqui, eu quero saber onde é que vai estar apontando o campo resultante dela. Então, ó, eu vou traçar, ó, primeiro uma linha tangente aqui, ó. Tangente é aquela que está saindo fora assim da curva, né? Então, tangente. E eu vou pegar aqui, ó, imaginário, fazer um de lápis ou qualquer coisa que eu tenha. Eu vou traçar uma linha de campo aqui e desse outro lado, olha, vindo em direção também. O encontro disso vai ser onde vai ficar, então, representação da minha linha de campo aqui, nesse ponto. Então, o campo elétrico resultante em cada ponto é tangente à linha de força naquele ponto. Ou seja, a gente primeiro traça uma linha tangente a um ponto que eu quero estudar e depois eu vou traçar as linhas de campo. O encontro delas vai me mostrar onde fica a resultante desses campos. E se caso essas cargas envolvidas, por exemplo, positiva e negativa, elas tiverem forem cargas diferentes, tipo assim, ó. A carga, vamos supor, essa aqui, ela tem 3 coulombs e aquela dali tem 1 coulomb. Então, como é que vai ficar essas linhas de campo? Bom, as linhas de campo mais intensas vão ser sempre daquela que possui maior quantidade de carga, tá? Então, você vai ter quase que uma deformação do campo da outra, porque a influência do campo dessa daqui é bem maior, mais intenso do que esse. Então, vai haver vamos dizer, uma dominância maior de uma das cargas, certo? Calculando campo elétrico. Agora lá para uma breve aqui sobre como se calcula um campo elétrico. A unidade para campo elétrico é Newton por Coulomb, certo? Isso porque a fórmula é assim: campo elétrico é igual a força elétrica dividido por carga. Força elétrica é Newton, carga é Coulomb. Então fica Newton por Coulomb, ok? Se você fizer a multiplicação aqui, você vai ter força elétrica é igual a carga em módulo vezes campo elétrico. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma carga positiva e uma carga de prova que também é positiva. Campo para fora, força, campo para fora aqui em rosinha, né, dela, que é mais dominante, e o vetor de força elétrica, ok? Vamos ver um exemplo. Se o campo elétrico for 50 N por Coulomb e a carga for de 2 coulombs,
Qual vai ser o valor da força elétrica nessa situação? Então, você tem a fórmula, que é essa daqui, ó. Força elétrica é igual a carga em módulo vezes campo elétrico. Então, força elétrica é igual a 50, que seria campo elétrico, e 2, que é a carga. Ó, 2 coulombs. Multiplica e 100. E se fosse 3, aí você faria 50 vezes 3 e assim por diante, ok? E uma outra situação é campo elétrico uniforme, em placas, né? Não em esferas, mas enfim, em placas. Como é que se dá esse... Bom, a fórmula continua a mesma. Agora, tem uma propriedade interessante aqui para entender. Olha, uniforme, você sabe que uniforme quer dizer igual. Quando você vai desenhar as linhas de campo de uma placa dessa, você percebe que se você separar essa área aqui central, você vai notar que as linhas são praticamente paralelas. Por isso, uniforme. Isso quer dizer que em qualquer lugar que você colocar uma carga, a intensidade do campo vai ser a mesma, certo? Então, você vai ter sempre o mesmo valor para campo elétrico, porque as intensidades aqui são, as linhas vão estar paralelas, ou seja, vai haver uma uniformidade nessas linhas de campo. Portanto, a intensidade desse campo nessa região aqui, ela é igual, ok? Então, por exemplo, vamos supor que essa carga aqui seja 1 coulomb, e aí ele pede para você calcular a força desse campo nesse ponto. Então, você vai ter a carga, que é 1, o campo elétrico, que foi dado 50 newtons, e a força, você chega ao resultado de 50 newtons. E se ele perguntar assim, e se ela vir para cá? Vai ser o mesmo. E se vir para cá? Vai ser o mesmo também, certo? Então, essa é uma propriedadezinha que é importante guardar. Pelo jeito você trabalhou demais, está muito cansada, né? Vou dispensar você por hoje. Vá dormir.